Mister Darcy é um dos homens mais famosos de toda a literatura, mas todo mundo só lembra dele do homem orgulhoso que conheceu a Elizabeth. Mas o que pouca gente sabe é que o Darcy já passou poucas e boas, que explica um pouco das suas atitudes, e que a sua maior qualidade não é apenas o dinheiro, e sim a sua forma de reconhecer os próprios erros. E hoje eu vou te contar a história completa de forma resumida do nosso queridíssimo Mister Darcy. Seu nome é Fitzwilliam Darcy e ele pertence à alta aristocracia inglesa. Ele é proprietário de Pemberley, uma propriedade em Devonshire, e possui uma renda anual de 10 mil libras por ano. Mas isso a gente já sabe porque conta no filme. E desde muito jovem ele já sabia que herdaria Pemberley. Mas assim, gente, junto com a fortuna vinha uma enorme responsabilidade. O seu pai, ele era considerado um homem generoso e muito respeitado. O Darcy, ele cresceu aprendendo que um cavalheiro respeitável, ele deveria cuidar de sua família e administrar as suas terras com muita honestidade. Ele sempre aprendeu que deveria cuidar muito bem das pessoas que dependiam dele. E diferente do que muitas pessoas acham, o Darcy ele não foi criado para ser um homem arrogante. Ele foi criado para carregar um grande peso nos seus ombros. Mas uma tragédia mudaria sua vida completamente. O pai do Darcy faleceu, a vida dele mudou completamente. Ele começou a administrar toda a propriedade ali da família dele e cuidar das pessoas que dependiam dele, além de ter de cuidar da irmã mais nova dele, a Georgiana. A Georgiana, ela tinha apenas 15 anos e o Darcy prometeu que cuidaria dela. Desde aí, o Darcy começou a se fechar muito emocionalmente. E assim, as responsabilidades, elas vieram antes da juventude. Enquanto muitos jovens estavam pensando em diversão, que nem o Wickham, o Darcy tinha que cuidar de toda a propriedade e de sua irmã mais nova. A gente vê ali no filme que o Darcy conta que o Wickham e ele cresceram muito perto e que o pai do Darcy considerava o Wickham praticamente como um filho. E assim, quando o pai do Darcy morreu, ele deixou uma grande quantidade de dinheiro para o Wickham, mas a gente sabe que ele acabou desperdiçando tudo. E aí é todo aquele papo, ele voltou pedindo mais dinheiro, o Darcy se recusou a dar, e ele começou a inventar várias coisas sobre o Darcy, mas o pior para o Darcy ainda estava por vir. Ele tentou fugir com a Georgiana. A gente vê que o Darcy ele conta isso no filme. E assim, a gente bem sabe que o Wickham ele não estava apaixonado na Georgiana. Ele queria a fortuna que ela ia herdar, que era uma boa quantidade naquela época. Só que o Darcy ele conseguiu impedir, né, eles de fugirem, se casarem pro Wickham botar a mãozinha dele de vagabundo naquela herança. E assim, o Darcy contou que aquilo também destruiu a Georgiana. Então vocês devem imaginar a raiva que o Darcy tinha do Wickham. E com razão, né, gente? Mas foi ali que ele começou a se fechar e parar de acreditar nas pessoas. E foi aí que o Darcy conheceu a Elizabeth lá no baile. A gente vê aquela cena. A Elizabeth, ela era muito diferente das garotas da alta sociedade. Ela era engraçada, espontânea e tinha uma opinião muito forte, bem que a gente sabe. Só que assim, o Darcy, todo reservado, todo tímido, e ainda com esse pinguinho de desconfiança que ele sempre carregava de todos, ele causou uma péssima primeira impressão. E aí que vem aquela cena que o Bingley sugere que o Darcy dance com a Elizabeth, tá comentando da Elizabeth, e o Darcy fala que a Elizabeth não era bonita o suficiente. Gente, será que aquele homem tava cego? Porque a Keira, gente, ela é maravilhosa, vamos combinar. E é ali que acontece toda a primeira impressão da Elizabeth. Ela ouve tudo ele falando isso e ela nunca mais esquece. Então ela começa a odiar o Darcy e achar que ele é totalmente orgulhoso e ele começa a se apaixonar por ela. Na minha opinião, desde quando ele entrou no baile que ele olhou para Elizabeth, ele já sentiu uma pontadinha de amor ali. Só que ele era orgulhoso demais para assumir, não queria ver. Mas eu acho que já rolou um amor à primeira vista logo quando ele entrou no baile. Eu adoro pensar assim, gente. Vocês concordam? Comenta aqui. E assim, também, na minha opinião, aquela cena lá, né, que ele fala que ela não é bonita o suficiente, era só pra tirar o olho do Bingley e da Elizabeth. E agora vamos falar do pior pedido de casamento de todos os tempos. A famosa cena da chuva, em que o Darcy vai pedir a Elizabeth em casamento pela primeira vez e solta todo aquilo na cara da garota.
Ele humilha ela, fala que ela é pobre, que a família dela não tem condição social agradável. Gente, eu acho que assim, tudo que o Darcy tinha pra falar, ele falou. E a Elizabeth, que já não tinha uma boa primeira impressão, com certeza deve ter piorado, caiu no conceito total, porque eles começaram uma discussão pauleira. Eu adoro aquela cena, gente. Acho assim, icônica. E assim, a Lizzie não guarda papas na língua, fala tudo que acha dele, fala sobre ele ter impedido a Jane de casar com o Bingley, fala sobre o Wickham, joga todas as verdades na cara do macho e recusa o seu pedido de casamento. Assim, eu não vou julgar a Lizzie, não. Se ele viesse me pedir, eu aceitaria? Talvez. Mas, né? E aí, quando a Elizabeth ela recusa ele começa a perceber que talvez o problema fosse ele. E vai lá repensar as atitudes dele. Eu acho muito lindo ele reconhecer os erros. Tanto que a mudança dele, pra mim, é uma das melhores de todo o filme, de todo o livro, de toda a série. Porque, assim, foi impecável. E aí, no dia seguinte, ele vai lá e entrega uma carta pra Elizabeth explicando todas as ofensas dela com ele, né? Fala sobre o Wickham, fala sobre a Jane, que ele achava que a Jane não gostava tanto assim do Bingley, ele tava tentando proteger o amigo. E não dá pra julgar também, né, gente? Um amigo é um amigo, né? Vamos combinar. E aí a Elizabeth, ela percebe que julgou o Darcy cedo demais. E ali começa a mudar os pensamentos da Elizabeth também. E o Darcy começa a ter aquela maravilhosa evolução que a gente já sabe. Aí a gente tem a famosa cena que a Elizabeth vai até Pemberley achando que o Darcy não estaria lá na época. E aí ela conversa com uma das suas empregadas ali e todos os empregados de lá descrevem o Darcy como respeitoso, bondoso, gentil, um cavalheiro extraordinário. Ai, gente, o Darcy é perfeito, né? Ai, gente, voltando. E ali a Lizzie percebe que o Darcy não era nada daquilo que ela pensava. Todo mundo da comunidade, todos os empregados da mansão de Pemberley falava muito bem do Darcy, porque ele sempre foi muito respeitoso. E assim, gente, eu acho que ela pensou que ele era um arrogantezão com todo mundo. E aí chega lá, vê que o cara é muito de boa, muito maravilhoso. E tem a cena, a minha cena preferida é a cena que o Darcy dá um sorrisinho lá, quando ele vai apresentar a Georgiana pra Elizabeth. Ai, gente. E assim, eles têm aquela conversa toda lá e a Elizabeth vê também o jeito que o Darcy trata a Georgiana, a irmã dele, que é muito fofinho aqueles dois, né, gente? E aí vem o maior ato de amor do Darcy, que é quando ele ajuda a Elizabeth a recuperar a irmã dela, né, a Lydia com o Wickham, com o traste do Wickham. É, gente, vocês podem perceber que eu tenho um ranço muito grande pelo Wickham. Mas assim, quem não tem, né, gente? Comenta aqui se vocês também odeiam aquele traste. Mas aí o Darcy poderia simplesmente ter ignorado, mas ele decide ajudar a Elizabeth porque ele vê que ela tá muito agoniada e muito triste, porque a Lydia ter fugido com o Wickham poderia manchar todo o nome da família Bennet. E o Darcy resolve tomar uma providência. Ele vai lá, acha os dois, paga o dote do safado do Wickham, deve ter sido dinheiro pra caramba, gente, e traz a Lydia de volta. A Lydia, que é uma linguaruda, acaba soltando, né, que foi o Darcy que ajudou, e a Elizabeth percebe que realmente ela tinha julgado o coitado muito errado. E é ali que os sentimentos dela já começam a se aflorar novamente. E aí a gente tem aquela famosa cena, né, que a Lady Catherine chega e vai confrontar a Elizabeth, né, sobre o pedido de casamento, e a Elizabeth fala que não estava noiva do Darcy. E aí o Darcy, ele fica sabendo que a tia dele foi lá fazer umas atrocidades e percebe que talvez a Lizzie tenha mudado os sentimentos por ele. Então, assim, a Lady Catherine, se for parar pra pensar ali, além de ser uma enjoada, ela acabou ajudando, né? E aí temos o final, né, gente? No final do filme, a gente tem aquela incrível cena do Darcy vindo na neblina em direção a Lizzie e fazendo aquela declaração de amor lindinha. No livro é um pouco diferente, ele acaba falando do amor dele em um passeio simples, não tem amanhecer, luz dourada, toda aquela neblina, mas ainda assim no livro é incrível. Mas e aí, pessoal? Gostaram de relembrar a história do nosso queridíssimo Mister Darcy? Comenta aqui, vocês preferem o livro de Orgulho e Preconceito, a adaptação de 1995 com Colin Firth
ou a adaptação de 2005 com Matthew McFadyen, o nosso queridinho. Também não se esquece de curtir, se inscrever no canal para me ajudar a bater 100 inscritos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!